Alegria de estar com vocês e vamos trocar ideias então sobre o nosso tema de hoje, que é mecanismo da mediunidade. É a 6ª aula deste curso, não é, de mediunidade. Para falar sobre o mecanismo da mediunidade, nós temos que falar primeiramente de perispírito, porque ele está na base do fenômeno da mediunidade, não é? Perispírito, vocês tiveram aula no Iniciação sobre esse assunto. O que é o perispírito, hein? Vocês estão lembrados? É o envoltório semimaterial do espírito, não é? O espírito sempre está ligado com a matéria. No universo, Deus criou espírito e matéria, quer dizer, princípio inteligente, fluido cósmico universal, que são as bases dos seres inteligentes e também da matéria em todos os aspectos. Só que o espírito, ele não se relaciona diretamente com a matéria mais densa. Ele se relaciona com o fluido cósmico universal, mas transformado, porque ele atrai a si o espírito, ele se reveste de fluidos. Ele atrai fluidos a si e com isso ele estrutura um revestimento para ele, não é? Então esse perispírito é extraído do fluido universal. Se o espírito não tivesse esse revestimento de fluidos, nós não poderíamos conceber o espírito, porque a gente não sabe direito o que o espírito é. Alguns dizem que o espírito é uma energia. Não sei bem se é isso, não é? Nós só sabemos que ele é de natureza espiritual, é criado por Deus. Mas o que o espírito é realmente a gente não sabe. Agora, ele se reveste de fluido cósmico universal, que é uma substância, embora sutil, não é? Então a gente fica percebendo o espírito através do seu corpo espiritual, do seu perispírito. Allan Kardec criou essa palavra, perispírito, em torno do espírito, não é? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele já falava desse corpo espiritual. Ele dizia, semeia-se corpo material, que nós temos esse costume, né? A gente enterra o corpo, né? Então é como se a gente pusesse a semente na terra e cobre, né? Semeia-se corpo material, ressurge, ele não disse que ressurge a carne, ressurge corpo espiritual. Porque o perispírito não fica preso embaixo da terra. Ele é uma substância muito sutil, tudo. Ele acompanha o espírito. Ele é um instrumento do espírito. Vejamos umas propriedades do perispírito. Ele é imponderável. Porque as nossas balanças não pesam o perispírito. Ele tem algum peso, mas não dá para medir, é uma substância tão sutil que as nossas balanças jamais vão conseguir detectar, não é? Então nós dizemos que ele é imponderável, ele é flexível, mas ele é expansível também. Ele não é só flexível, como a borracha, por exemplo, né? Pega a borracha, ela é macia, mas ela não expande tanto assim, não. Ela tem seu limite. Não, o perispírito é expansível. Ele é penetrável, pode entrar. Alguma coisa pode penetrar nele, mas ele também pode penetrar nas coisas. Ele é penetrante também. Que interessante, não é? É a natureza dele, ele é tão sutil que ele se deixa penetrar, mas também ele pode penetrar as coisas. Ele assimila fluidos com facilidade, esse corpo do espírito, porque de fluidos. Tudo que for fluido combina com ele. Pode fazer massa com ele. Ele assimila fluidos com facilidade. Ele é invisível. No grau em que está essa substância, estes olhos não enxergam. Existe, mas os olhos não enxergam. E a gente diz, como é que pode ser? Como o ar. O ar é alguma coisa, mas a gente enxerga? Não enxerga. Só se puser uma fumaça nele. Se puser fumaça, areia nele, a gente vê.
mas a gente não vê provavelmente o ar, a gente vê o que a gente jogou no ar, não é? Então ele é invisível. Assim, com os nossos olhos comuns a gente não vê. E ele também é intangível, como o ar. Pega o ar, faz favor. Pega. Pegou. Não tem nada. Mas ele existe. E na nossa ciência, os nossos laboratórios já sabem fazer com que a gente perceba que o ar é alguma coisa, é um composto de gases, não é? Ele tem certa resistência, pode ser comprimido e tudo mais. Mas com as mãos assim a gente não pega. Intangível para os sentidos humanos. E o perispírito também ele tem grande plasticidade. Quer dizer, ele é plástico, ele pode ser moldado. Depende do que o espírito mentaliza. Bom, tem seus limites, não é? Depende da capacidade do espírito também. Mas se o espírito se sentir assim, desencarnou alguém que estava velhinho, ele deixou o corpo, mas ele se sente velhinho. Não, eu estou velhinho. Ele pensa isso, então ele plasma no corpo dele uma aparência de velhinho. Mas acontece que se ele está no plano espiritual e vai ser ajudado, daí a pouco ele começa a se sentir bem. Ele não é velho. Então ele é vitalizado, a mente desperta e ele começa a remoçar. Porque ele, conforme ele se sente, ele plasma no corpo. Então às vezes a gente sonha com uma pessoa da nossa família que desencarnou velhinho. E quando a gente acorda, a gente lembra o sonho, a gente conta para a família: olha, sonhei com o seu fulano, ou com o vovô fulano. Que interessante, eu sei que era ele, mas estava moço, não estava velho como quando a gente viu ele desencarnar, não, estava moço. Porque viu perispiritualmente. E a pessoa já se recompôs perispiritualmente. Agora, um espírito desencarnou quando o corpinho ainda tinha 5 aninhos de idade. E ele quer aparecer para a família. Quer aparecer para a família, mas se ele aparecer como ele é no mundo espiritual, adulto, a família diz: não é meu filho. Porque a família não tem essa experiência, não tem esse conhecimento. Então ele mentaliza a forma que ele tinha e aparece para a família como uma criança. Ele não é criança, ele já viveu outras vidas. Ele não precisa conservar a forma de criança, a não ser que ele fosse reencarnar. Não é? Então a gente vê a plasticidade do perispírito, conforme o espírito a mentalizar, não é? Agora, para que a gente tem perispírito, né? Tudo bem que a gente tem esse corpo de fluidos, mas para quê? Tudo que Deus faz é bem feito, tem uma finalidade, tem um uso. Então vamos lá ver as funções do perispírito. Ele é veículo do pensamento do espírito. Por ele passa o pensamento do espírito. Ele conduz o pensamento do espírito, ele recebe o pensamento do espírito, ele veicula o pensamento do espírito. Ele é instrumento direto da vontade e ação do espírito. O espírito trabalha com o perispírito. Porque se só existe no universo o espírito e matéria, o espírito não pode se ligar diretamente à matéria, ele tem que se ligar através do perispírito. Ele precisa de um instrumento. E o perispírito é um instrumento dele. Né? Ele faz a relação do espírito com o meio em que o espírito estiver. Nós encarnados, a gente vai ver que ele faz através, né, quando a gente encarna tudo, né? Então ele faz a relação com o meio. Ele comprova a existência e individualidade do espírito. O médium diz assim: vi o espírito de fulano. Ele não viu o espírito, ele viu o perispírito. O espírito a gente nem sabe direito o que é, não dá para ver, certo? Ele viu o corpo espiritual com que o espírito se apresenta. Sempre o espírito está ligado com o seu perispírito, né? E aí a pessoa identifica: era fulano.
certo? Os espíritos entre si também, eles se identificam pelo perispírito. Assim como nós nos identificamos pela nossa aparência corpórea. Ah? Ele é molde para o corpo físico. Alguns dizem assim, ele é a forma da forma. A forma nossa tem uma forma, que é o perispírito, né? Chama de organizador biológico também. O Hernani Guimarães Andrade deu esse nome, né? Quando a gente vai nascer, a gente usa o perispírito como molde, campo organizador. Não é um molde como a costureira faz propriamente, mas ele tem essa função. Porque pai e mãe nos oferecem as duas células, a gente tem o ovo. Aí a gente espiritualmente, como por um laço fluídico, a gente se liga naquele ovo. Aí ele vai se multiplicar. Às cegas, tontamente? Não. Ele vai obedecer ao campo organizador da forma, perispírito. Ele se desenvolve segundo a hereditariedade, segundo a genética, na multiplicação das células, mas ele obedece ao molde. E se o perispírito estiver lesado? Porque a pessoa, na sua encarnação, fez alguma coisa que corrompeu, lesou o seu perispírito. Quando formar o corpo, vai aparecer o problema. Aquele campo organizador da forma tinha problema. Então aparece no corpo. Certo? Ele é molde, né? E ele é sede da memória. Não, ele não lembra nada. Então como é que ele é sede da memória? É registro. O computador sabe alguma coisa? Mas ele não é sede dos nossos dados todos? Está tudo lá? Nós interpretamos o que ele tem de dados. Assim também o perispírito. Ele não é vivo, ele não é inteligente, ele não é espírito, ele é só matéria. Mas ele tem um registro do que o espírito sentiu, viveu, ele tem. E o espírito compulsa isso e entende, sente, recorda, sabe. Mas ele é registro. Algumas pessoas acham, não é sede da memória coisa nenhuma, a memória é coisa do espírito. É só entender, gente. As sensações nos espíritos. Isso é muito interessante. Vocês já viram, por exemplo, pesquisas que fizeram com algumas pessoas quando elas estão em transe sonambúlico, em transe especial? A pessoa está aqui. Vem alguém com uma agulha e espeta aqui. E a pessoa diz, mas não espetou aqui. Mas espetou no campo perispiritual. E como a pessoa está expandida, ela sentiu. Que interessante, né? A sensibilidade um tanto além, quando o perispírito está expandido. As sensações nos espíritos é a sensação através do perispírito. Então ela é global. Tocou num pontinho do perispírito, a pessoa sabe tudo. Nós não, né? Se tocar no meu pé, eu vou olhar, o que será que está tocando no meu pé? Eu não sei o que tocou no meu pé. Mas se for no perispírito, tocou, sabe tudo. Tomou contato inteiramente. Interessante isso. As sensações nos espíritos, através do perispírito, são globais, total. Isso, para os espíritos superiores, se traduz numa perfeição dos sentidos. Porque ele é tão sensível, sente inteiramente, e ele é um espírito elevado, um espírito superior, ele é equilibrado, ele é desenvolvido. Então, quando ele sente qualquer coisa, ele sente com perfeição. Ele tem um alcance de vista e de ideias. Então fica claro para ele. Entrou no campo perispiritual dele, ele tomou contato inteiramente. Ele sabe. Ele compreende, porque ele é evoluído. Ele sabe o que aquilo representa. Mas os espíritos inferiores, eles também sentem, mas eles não entendem direito. Não é? É como muita gente diz, como é que o pessoal diz, estou com uma gastura.
Se for uma pessoa que entende, que sabe da localização, diz assim, eu estou com alguma coisa aqui no esôfago. Não, não é no estômago, é no esôfago. A pessoa sabe, tem mais capacidade para entender o que se passa consigo. É assim que também nos espíritos superiores. Quando eles têm alguma sensação, percepção, através do perispírito, eles sabem com clareza o que é. Agora, os espíritos inferiores, eles se confundem, eles não sentem tão claramente. Sentem global, mas eles não entendem muito tudo, não é? Os fluidos deles estão muito densos ainda, materializados, porque não é igual? Não é não. Um espírito mais elevado, quando ele encarna na Terra, da atmosfera fluídica que envolve a Terra, ele atrai os fluidos mais sutis. Outro espírito não muito evoluído, ele atrai fluidos mais grosseiros. Então, dois espíritos na Terra, os dois têm perispírito. Esses dois perispíritos são formados da atmosfera fluídica. São, mas um puxou fluidos melhores e o outro fluidos mais grosseiros. Então, os dois perispíritos não agem igualmente. Um é mais sutil, oferece mais condições. E o espírito ainda é evoluído, sabe trabalhar com aquilo, tem uma superioridade diante do outro, não é? Então, nos espíritos inferiores, a sensibilidade deles não é tão perfeita. E o que acontece? Vocês ainda não assistiram muitas manifestações de espíritos, mas às vezes o espírito se comunica e diz assim, eu estou com fome, me dá de comer. Como é que ele não tem estômago? Ele tem só corpo espiritual. O corpo com o estômago ficou na terra, já, às vezes passou muito tempo, já até se desfez. Como que ele tem fome? Ele tem uma sensação de carência que ele traduz como fome. Frio, eu estou com frio. Como que tem frio? É perispírito, não é mais corpo físico. Mas se ele imaginar que ele está numa geleira, ele começa a sentir frio, certo? Então, a gente precisa trabalhar com ele, mas não, vamos dizer, está com fome, a gente não vai trazer comida para ele comer. Se você trouxer comida, quem vai comer é o médium. Porque o espírito não tem estômago para comer. Embora algumas pessoas façam isso. Oferecem coisas para os espíritos, não é? Mas a rigor não. A rigor não. A gente tem outros meios de encaminhar o espírito, esclarecer. Frio, fome, várias sensações eles podem ter, não é? Porque o espírito não é muito evoluído e o perispírito dele é um pouco mais denso, quase dá a sensação do corpo físico. Agora, os espíritos vão agir através do perispírito, sempre. Lembra que a gente falou que é um instrumento dele? Não? Quando o espírito age, sempre ele age através do seu perispírito. E no que ele pode agir? Ele pode agir no perispírito dos outros. Ele é perispírito de fluidos, os outros também têm perispírito de fluidos, ele pode agir, causar impressões nos outros. Ele pode agir sobre o plano fluídico em que ele se encontra. Como nós agimos aqui na atmosfera, ou eu acho sobre alguém, né? Eles podem agir sobre a matéria do nosso mundo também. Incrível. Mas eles fazem a gente sentir alguma coisa, não é? O povo costuma dizer, ai, passou alguém por aqui. Ai, arrepiei. Certo? Quer dizer, sentiu alguma coisa. Tinha uma presença aqui. Eu senti. Tocaram na minha mão. Eu sei que tocaram na minha mão. Então, eles estão agindo, às vezes, sobre o nosso corpo físico, né? Agora, nos encarnados, em nós, o perispírito como é que é? Para que ele serve? O perispírito faz a nossa relação entre nós, espírito, e o nosso corpo. O espírito está ali, ele quer agir sobre o corpo. Se não for através do perispírito, ele não age não.
Vocês querem ver Quem aqui já teve uma impressão, uma situação, e que se sentiu fora do corpo, e queria mexer o corpo e não conseguia? Olha lá. Quando a gente está desdobrado, a gente quer mexer o corpo. Não mexe? Tem que acoplar. Quando acoplar, aí consegue mexer o corpo. Né? Então, é o perispírito que faz a relação entre o espírito e o corpo físico. E as sensações estão todas canalizadas nos órgãos do corpo. Então vamos dizer que o espírito se afastou um pouco do corpo. Às vezes o corpo está doendo, mas ele com o perispírito não está doendo não. O problema está lá no corpo físico. Às vezes ele transcende o corpo e não sente o problema, a não ser que ele mentalize. Olha lá como está machucado, está doendo. Aí ele faz no perispírito dele. Certo? O perispírito também permite que nós, encarnados, vamos agir sobre o mundo material ou fluídico. Eu sou um espírito encarnado, eu tenho meu perispírito. Então eu quero agir sobre esse papel. Consegui. Eu quero agir sobre este ambiente. Se eu jogar um perfume aqui, eu estou agindo sobre o ambiente. Através do meu perispírito eu consegui fazer essas coisas, né? E posso agir sobre o perispírito de outros espíritos. Está aqui um espírito. E eu estou aqui. Mas eu estou sabendo da presença dele. E se eu tiver condições de equilíbrio e tudo, eu digo, meu irmão, aqui não é permitido. Que Deus te abençoe, siga em paz. Eu vibro e emano para ele. Eu ajo sobre ele. Sobre o perispírito dele, porque ele não tem corpo. Mas eu ajo sobre ele. Ele sente aquilo que eu estou produzindo. Agora, quando a gente está em desdobramento, o que é isso, em desdobramento? Não só expansão, é quando a gente se afasta do corpo. A gente fala desdobramento porque espírito, que é o ser inteligente, perispírito, que é o revestimento fluídico, e para quem está encarnado como nós, tem o corpo. 3 coisas. Mas quando o espírito se afasta, não existe espírito sem perispírito, ele leva o seu perispírito. Se ele vai com o perispírito, o corpo fica, desdobrou. É isso, por isso que a gente fala desdobramento. Certo? Desdobrou. Ficou o corpo naturalmente ligado por cordões fluídicos, porque a gente não morreu. Está ligado por cordões fluídicos, mas está desdobrado. E se estivermos desdobrados, num transe, num êxtase, no sonambulismo, a gente vai agir como espírito que a gente é. A gente era espírito antes de encarnar. A gente desdobra do corpo, a gente age como espírito que a gente é. Não é? Pode ir à distância, pode conhecer mais o plano espiritual, ver o que tem por ali. A gente pode fazer muita coisa. Então, desde que a gente se desdobrou, a gente age como um espírito liberto, um espírito que não está encarnado. Está claro? Desdobrou, afastou-se um tanto do corpo, você é um espírito liberto também. Só de momento, né? Porque você está ligado ao corpo, daqui a pouco você tem que voltar. Mas de momento, se ali tem um espírito se comunicando, ele com o seu perispírito, você também é um espírito com o seu perispírito. Estamos taco a taco. O que você tem que eu não tenho? Somos a mesma coisa. Uma vez que a gente se afasta do corpo, nós somos um espírito como qualquer outro. Espírito com seu corpo espiritual. Agora tem uma diferença entre nós encarnados, o nosso perispírito, e o perispírito dos outros espíritos que não estão encarnados. Tem uma diferença. Quem lembra? Quem lembra? Eu falei que estamos taco a taco, mas o encarnado tem algo mais. Ele vai ter o que a gente chama de fluido vital.
Porque quando a gente encarnou, a gente precisou aurir o fluido vital. E o nosso perispírito, então, tem fluido vital. O do desencarnado não tem, não. O do desencarnado, quando ele desencarnou, tinha um pouco, mas já foi esmaecendo, ele ficou sem. Ele é espírito e perispírito. Nós somos espírito e perispírito, mas temos fluido vital. Então isso vai ser muito importante na manifestação mediúnica, porque todo fenômeno mediúnico, na base está o perispírito. Porque ele é um instrumento do espírito, é ele que permite a gente sentir, é ele que permite a gente agir uns sobre os outros. Então como é que tem mediunidade sem ter o perispírito na base? Tem que ter, porque ele é instrumento do espírito. É graças às propriedades do perispírito que se processa o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Está ligado com ele. E ele então movimenta. Não é maravilhoso? É maravilhoso, mas nós fazemos umas coisas maravilhosas também. Eu gosto sempre de falar isso porque acho que a gente começa a entender que o mundo é cheio de maravilhas, só que a gente está habituada com elas. Eu estou falando. O que eu estou fazendo? Estou mexendo aqui as cordas vocais, impulsionando o ar. E daí? E daí que eu impulsionando o ar transmite a vibração. E a vibração chega no ouvido de vocês. E faz vibrar aqui o ouvido de vocês. E vocês estão acostumados a essa vibração, é um fonema. Os fonemas juntam, formam os vocábulos. E as palavras traduzem ideias. Eu falei e vocês entenderam. E eu não toquei em vocês. É maravilhoso ou não é? Mas a gente faz isso sempre. Nós nem percebemos a maravilha que é. Então há muitas maravilhas de manifestação de pensamento. Eu não falei nada, não falou mas pensou. Eu senti aqui. Certo? Quando a gente conhece a pessoa, as reações, tudo, né? Ou certas vibrações, às vezes a pessoa está distraída e diz assim: que foi que vocês falaram aí? Não falamos nada. Não falaram? Mas eu escutei. Quer dizer, ela sentiu a vibração através dos fluidos, não é? Bom, então o espírito animou a mesa. Fez a mesa ficar animada. E aí depois ele comandou. Ele comandou a mesa. Porque havia uma ligação contínua entre a mente dele e o objeto movimentado. Por isso que eles podem movimentar os objetos se eles tiverem um ectoplasma. E nós encarnados, então poderíamos movimentar objetos? Se a pessoa tiver bastante ectoplasma e tiver uma capacidade de pensar. A Nina Kulagina, lá na Rússia, eu vi essa experiência filmada. Os pesquisadores ao redor, ela é uma senhora, não é? E eles puseram um objeto sobre a mesa e disseram para ela movimentar o objeto, se era verdade. E ela foi movimentando, ela movia as mãos, mas não lá perto do objeto. Ela movimentava as mãos e pensou e jogou o objeto fora da mesa, sem tocar nele. Nossa! Mas aí eles pensaram, de repente, foi algum movimento, deslocamento de ar, qualquer coisa. Então eles puseram uma redoma de vidro em cima de uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo estava embaixo da redoma de vidro. Não dava para nenhum ar, nenhuma coisa nenhuma. Aí disseram, agora vamos ver se você consegue. E ela continuou e conseguiu jogar a caixa de fósforo para fora. Ela movimentava a matéria. Não é de admirar, porque ela é espírito, tem ectoplasma, está encarnado, pode agir com a mente, mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo tem essa aptidão. Algumas pessoas fazem isso. E fazem isso para curar. Muita coisa as pessoas podem fazer, não é? Bom, então nós vimos nas manifestações mediúnicas quando o espírito produz efeitos físicos. Mas quando é uma comunicação inteligente, não é para mexer nada na matéria. É aquele tipo de comunicação que se passa subjetivamente no médium.
Como é que o espírito conseguiu agir? Como é que ele passou alguma coisa para o médium? Ele não usou nada material, né? Vamos lá ver. Vamos lembrar que o espírito jamais toma o lugar do encarnado. A ligação do espírito do médium ao corpo começou na reencarnação. Este corpo não serve para outro espírito. Para ele vir, tomar e habitar, ele pode influir sobre mim. Mas morar no meu corpo não dá. Esse sapato foi feito para mim. É sob medida. Só atende a todo o meu comando. Desde que a gente começou a transformação das células, obedeceu todo o nosso molde. Não dá para outro espírito tomar o corpo da gente. Ele pode influir sobre a gente por algum tempo. A gente se afasta perispiritualmente e ele comanda por algum tempo. Mas tomar o corpo e viver no nosso lugar, não pode. Não pode. Certo? Então ele age sobre o médium em ação fluídica. Fenômenos mediúnicos e intelectuais vão depender do estado especial da consciência. Porque o espírito do médium às vezes vai se exteriorizar, se expandir um pouco, para favorecer a comunicação telepática, as ondas mentais. Porque às vezes assim, normal, custa a gente sentir o pensamento do espírito. Às vezes a gente precisa transcender o corpo para aí ficar. Eu sou espírito, ele é espírito também, ele está mandando o pensamento e eu estou captando. Mais livre das vibrações grosseiras da matéria, o médium retoma seus sentidos espirituais e pode perceber o mundo invisível que nos rodeia. Aí ele assimila a onda do pensamento do desencarnado e pode servir de instrumento para o espírito. O espírito quer falar alguma coisa, o espírito não tem boca para falar, mas ele se liga conosco através do perispírito, a onda mental, nós captamos e nós falamos o que ele quer falar. Transmitimos o recado dele. Agora, o médium faz isso consciente ou inconscientemente. Às vezes o médium sabe que está fazendo isso, porque a expansão perispiritual não é tão grande, ele ainda tem com a consciência de si mesmo. Agora, se a expansão for grande, ele não guarda a consciência. O pessoal depois conta para ele: nossa, o espírito por seu intermédio falou isso, fez aquilo. Foi. A pessoa mesmo não guardou. É como quando a gente dorme, a gente sonha uma porção de coisa, mas quando a gente acorda a gente não lembra. Porque a gente se desdobrou bastante, foi longe. Então no transe inconsciente tem muita expansão perispiritual. E às vezes o espírito consegue atuar diretamente no cérebro para produzir. A gente está desdobrado? Lembra que a gente falou que o espírito pode agir sobre o nosso corpo? Dr. Newburgh fala isso. Nós temos as zonas do cérebro, a zona motora, a zona do planejamento, e o espírito pode atuar sobre essa zona. Aí no caso o espírito está conseguindo atuar. A gente é como uma marionete. E ele está movimentando a marionete. Ele conseguiu movimentar. É o médium inconsciente quem seja isso. O médium consciente, semiconsciente, não seja não. A expansão perispiritual é pouca e é limitada à ação do espírito, não é? O que mais que a gente tinha que dizer? Às vezes um fenômeno inteligente está misturado com um fenômeno de efeito físico também. Pode. O espírito conseguiu movimentar uma caneta e com a caneta ele escreveu. Escrever é fenômeno inteligente. Não é só de efeito físico. Certo? Então os dois fenômenos podem apresentar combinação. Bom, uma vez falado isso, é a primeira vez que vocês estão tomando um pouco de contato. Como é o mecanismo da mediunidade? Como é que acontece isso do espírito conseguir agir através do médium? Então é a primeira vez que vocês estão estudando isso.
E vocês viram que é possível produzir fenômenos na matéria, se ele usar ectoplasma do médium. E viram que é possível ele agir no campo intelectual do médium. Se o médium estiver em mais expansão, fica o fenômeno inconsciente. Se tiver com pouca expansão, fica o fenômeno consciente ou semiconsciente. Até isso dá para acompanhar, não dá? Então agora, perguntinhas que vocês queiram fazer, se eu souber responder, eu respondo. Eu tenho uma dúvida, eu acho que já foi dito isso, mas eu estou lembrando agora. É possível encarnar, por exemplo, tem um trabalho mediúnico e está acontecendo um trabalho mediúnico, né? E uma pessoa encarnada na casa dela, ela vir até ao trabalho através do espírito E se comunicar? Pode. Não é usual, não é frequente, mas pode. É o que se chama comunicação de vivo. Kardec estuda isso no livro do médium, comunicação de vivo. Por que pode? A pessoa, uma vez que ela se afasta do corpo, embora esteja ligada por cordões, mas quando ela se afasta, ela é um espírito, com seu perispírito. O espírito pode agir sobre nós? Uma pessoa encarnada, quando está desdobrada, também pode. Ela é um espírito com seu perispírito. Ela se aproxima do médium, e ela vai então produzir sobre o médium aquelas impressões, perispírito a perispírito, onda mental, e pode dar a comunicação. Ela é um espírito também. Uma vez que ela está afastada do corpo, ela age como um espírito liberto. Não é usual. Para isso ela precisa estar com o corpo adormecido, ou pelo menos largado. Ela não pode estar atuando nos dois ao mesmo tempo, com perfeição. Certo? No começo da aula, quando você disse que os espíritos mais elevados atraem fluidos mais leves e os mais pesados, o que significam fluidos mais leves e fluidos mais pesados? São substâncias que favorecem, são mais delicadas, mais plásticas, mais maleáveis. É uma comparação imperfeita. Eu posso me vestir de seda, mas eu posso me vestir de brim. Se eu puser uma pessoa que vai, por exemplo, para um outro planeta, tem que pôr uma roupa. Se eles tiverem um tecido bem maleável, flexível, aquele astronauta vai poder se movimentar. Se for pesadão, ele vai ficar meio tolhido. Então é essa diferença de estrutura, de textura, que a gente chama de fluido mais leve, mais pesado. Agora, uma comparação. Foi bom você fazer essa pergunta. Jesus, um espírito de grande elevação. Mesmo assim, ele tem perispírito. Porque ele está ligado à substância do mundo. Ele tem que ter um intermediário. Só que o perispírito dele é sutilíssimo. Sutilíssimo. No plano em que ele habita, a substância já é sutil, mais sutilíssimo. Então, um perispírito sutilíssimo. Mas ele ia encarnar aqui na Terra. E para encarnar na Terra e formar um corpo na Terra, tem que ter o revestimento dos fluidos da atmosfera da Terra. Ele teve que se revestir. Começou aí o sacrifício do mestre. Se revestir de fluidos mais grosseiros, para poder formar um corpo aqui na Terra, como todo mundo, certo? Agora, ele atraiu a ele os fluidos melhores da nossa atmosfera, mais sutis que era possível. Então, Kardec comenta isso no livro Gênesis, quando fala de Jesus, da capacidade dele. Jesus tinha um perispírito diferente do comum das pessoas, porque era formado dos fluidos mais sutis. Permitia a ele uma expansão perispiritual, uma manifestação muito mais rica do que o comum das pessoas. Certo? Porque eram fluidos mais sutis, embora fluidos do planeta Terra, da atmosfera fluídica da Terra.
Ele fala bem isso para explicar como Jesus podia realizar certas coisas que o pessoal não entendia. Por exemplo, ele andou sobre as águas. Ele levitou. Pela própria vontade dele, agindo sobre o seu perispírito, levitou. A gente pode? Ele chamou Pedro. Vem, Pedro. Quando Pedro disse assim, Senhor, se és tu, né, manda eu bater contigo. Vem, Pedro. Ele confiou em Jesus, né? Mas era como Pedro não conhecia aquele fenômeno, nunca tinha andado sobre a água, as águas se balançaram, movimentaram, ele disse, desconcentrou, aí começou a afundar. Aí Jesus o tomou pela mão e o levantou. Mas Jesus não afundou. Né? Então, diz o Evangelho, e certos relatos são muito naturais, dá para a gente acreditar, que ele estava no meio dos adversários que queriam prendê-lo, e ele sumiu no meio deles. Como é que sumiu? Certo? Então ele tinha recursos. Por exemplo, a clarividência dele era fácil para ele enxergar a distância através de corpos opacos. Natanael foi chegando e ele disse, eis aí um varão, um homem correto, em que não há má fé. Natanael disse, como é que o senhor me conhece? Ele disse, antes, quando fulano te chamou, eu te vi debaixo da figueira. Era longe. Com os olhos da carne ele não viu. Mas ele transcendia o corpo com facilidade. Uma porção de fenômenos de Jesus se explicam por isso. Certo? Aquele toque que ele sentiu, que falou que saiu uma virtude dele, nem encostou nele. Seria aquilo que você estava falando do espírito, que era muito... Ele sentia, não precisava tocar nele, porque ele percebia, né? Ele foi sentia. assim. Esse episódio é interessante. Jesus estava no meio da multidão, todo mundo tocando ele. E Jesus disse, quem lhe tocou? O pessoal disse, Senhor, todos te tocam. Ele disse, não, porque de mim saiu uma virtude, saiu uma força. Ele sentiu uma descarga fluídica. Aí uma mulher se revelou, porque ela pensava assim, se eu só chegar perto dele e tocar na sua veste, eu vou ficar curada. Ela estava puxando as energias de Jesus. Jesus estava irradiando, mas os outros não estavam recebendo. Os outros não tinham capacidade de atração, porque precisava mentalizar, pensar. Ela estava com toda a confiança. E no meio do povo que ninguém viu, ela tocou. Ela se curou na hora. Mas Jesus sentiu a descarga fluídica, os fluidos que saíram dele. Assim as pessoas às vezes estão assim, chegam perto de alguém e dizem assim, não posso ficar perto daquela pessoa, ela me chupa, ela puxa minhas energias. Eu me sinto esgotada depois. Algumas pessoas puxam muita energia, né? Porque estão desequilibradas, tudo e o outro Então precisa saber lidar com as pessoas para não se deixar assim esvair, não é? Então Jesus muitas vezes trabalhava com o povo, curava, fazia, e depois os amigos dele levavam Jesus para um lugar à parte, porque ele estava exausto. Ele tinha sido honrado grandemente. Ele precisava ficar sozinho, em silêncio, orando para se refazer. Ou pensa que não gastava fluidos? Gastava. Mas alguma perguntinha? Para começo tá bom, né? Porque a gente está indo devagarinho. A gente não pode saber tudo. Eu também não sei. Confesso para vocês que muita coisa a gente ainda lê nos livros e ainda se pergunta como será, mas por quê? Mas certas coisas básicas a gente já estudou lá, né? Então a gente pode contar para vocês. Mas não pode jogar tudo de uma vez. Jesus disse assim, quando ele estava se despedindo dos apóstolos: muita coisa tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar ainda. Saber, ele sabia muita coisa, mas não dava para jogar tudo na cabeça das pessoas. Tinha que esperar o tempo, o desenvolvimento, a assimilação. É o que vocês estão fazendo nos cursos. Cada ano vocês vão crescendo no conhecimento e experimentando.
Porque isso aqui é teoria. Mas a hora que vocês experimentarem, aí vocês vão compreender mais. Não é? Nós estamos falando de transmissão de energia, de ação do Espírito sobre o nosso perispírito. Está só na cabeça. Está só na teoria. Mas e quando vocês sentirem? Olha, então, viu? É mesmo. Acontece assim. Eu senti a ação do Espírito sobre mim. Eu senti a presença dele. Eu captei o pensamento dele. Aí vocês vão fechar o ensinamento. Tudo bem? Obrigada a vocês pela atenção.